nós te exaltamos, Senhor. Pai, nós queremos nos render à Sua presença em nós, Deus, e Pai, eu quero me render ao que o Senhor tem para fazer essa noite. Pai, aquilo que o Senhor começou a ministrar ao meu coração, fala através de mim, fala ao coração de cada um de nós. Tenha liberdade nesse lugar, tenha liberdade nesse lugar para fazer do seu jeito, no seu tempo, Pai, para tocar nas pessoas que o Senhor quer tocar e do jeito que o Senhor quer tocar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Henrique, eu sou um dos ministros dessa casa. Tem um tempinho que eu não ministro e, para ser bem sincero, acho que eu nunca tentei fugir tanto de uma ministração como hoje. Mas não teve jeito, não. Quando o apóstolo me chamou, eu pedi para conversar com ele na sala dele. Falei assim, não, vamos lá conversar e tal. E ele falou, não, eu entendi tudo que você falou e vamos falar disso. Falei, ótimo, então vamos lá. Eu quero falar sobre um assunto que é algo que a gente comete em algum momento da vida, mas poucos de nós temos a capacidade de assumir. E alguns que têm, até têm, assume e depois desaparece. Eu quero falar sobre desobediência. E talvez você não se identifique como um desobediente, como eu também não me identificava. Talvez você sempre obedeceu a tudo que te falaram para fazer, como eu também obedeci tudo que falava para eu fazer. Mas Deus quer levar a gente a níveis novos de governo, a novas posições, a saltarmos para o futuro, e isso exige novos níveis de obediência. E é legal porque eu não queria mesmo, de verdade. Quando o apóstolo me chamou, ele ainda falou assim, vai para casa, e se eu não te chamar de novo, é porque é com você. Eu falei, pode deixar que eu vou para casa e orar para Deus te falar de outra pessoa. E fui para casa e já estava com o coração bastante mexido, porque entre ele me falar que eu ia ministrar e eu saí daqui, eu tive uma boa conversa na sala dele que mexeu bastante comigo, e dali realmente é que foi o start para aquilo que Deus quer trazer essa noite. E aí eu vou, na primeira parte dessa mensagem, contar alguns detalhes para vocês de por que eu não queria ministrar. Vou expor coisas da minha vida que os mais próximos sabem, outros talvez não. E às vezes você talvez até seja próximo, mas faz um sinal para mim se você está aqui na casa há menos de 4 anos, de 4 anos para cá. Dá um sinal para mim, por favor. Tem bastante gente. Então, é bastante gente que de fato não sabe de muito do que eu vou falar aqui. Então, eu quero contar algumas coisas para contextualizar você. E eu vou talvez me alongar um pouco nesse contar as coisas, porque é muito importante que você entenda o contexto onde a minha vida estava até 3 anos atrás. Para você entender a decisão que eu tomei 3 anos atrás, não para você comprar minha briga, mas para você entender como a desobediência funciona. E para que você se identifique com isso. Não é de jeito nenhum para você falar assim, no seu lugar eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Não, eu não estou aqui, não quero comover ninguém, não é isso não. É para você entender, e o que eu falava com Deus é, Deus, que as pessoas possam se enxergar nisso também. E se ver nisso e falar assim, cara, sua história parece com a minha. Talvez em outras áreas, talvez em outras situações, mas eu me identifico exatamente com o momento que você estava passando, e nesse momento eu desobedeci, e eu espero que isso sirva de alerta para você, e que você mude de rumo a partir daqui, caso a sua história de fato se identifique com a minha. Então, eu já falei várias vezes, e eu não vou gastar tempo falando dessa primeira parte, eu não sei que geração de cristão eu sou da minha família, eu não sei, graças a Deus por isso.
meus avós eram cristãos, meus pais também, e eu não sei que geração de cristão eu sou, não sei se meus bisavós eram e tal. Mas eu cheguei aqui nessa casa em 2006. E foi algo que mudou minha vida. E se tem um ponto nessa história que eu olho para trás e falo assim, a partir daqui, eu comecei a me tornar outra pessoa, foi um retiro que a gente fez em 2010. Um retiro só com o pessoal da adoração. E, como eu disse, eu não vou falar do que aconteceu nesse retiro. Quem já está aqui há muito tempo já cansou de me ouvir falar disso. E se você quiser saber, outra hora eu te conto, me procura, a gente conversa. Acho que vai edificar você também. Mas não é disso que eu quero falar agora. Mas nesse retiro, eu me lembro com clareza das palavras que eu comecei a receber, das palavras proféticas, do direcionamento, do propósito de Deus para mim, desse retiro para cá, em 2010. Deus começou a descortinar, Deus começou a me mostrar e a falar de forma clara a respeito do propósito dele para a minha vida, para a vida da minha esposa, naquele momento do meu filho, que eu só tinha o Asaf até então, e aí hoje já tenho o Natan, e o Benjamin está quase chegando. Mas tudo começou ali. E aí eu quero falar algumas palavras a partir desse 2010, e a primeira delas é que em 2010 o apóstolo Eli me falou nesse retiro, ele me falou assim, algumas pessoas Deus separou para viverem na casa. Viver na casa, eu estou falando aqui na igreja, para trabalhar aqui, para viver aqui, para produzir aqui. E você é uma dessas pessoas. E, meu irmão, para falar bem rápido, eu entrei naquele retiro doido para ser músico. Meu sonho era tocar com o Djavan. Meu sonho era um dia estar no Altas Horas tocando com alguém de MPB, que eu amava MPB, eu era louco por aquilo. E aquele retiro foi quando eu tomei a decisão de entregar o meu sonho para o Senhor. E falei, se o Senhor não quiser que eu nunca mais coloque a mão no instrumento, eu nunca mais vou colocar. Se o preço para te servir for esse, se o preço para te ouvir for esse, eu quero entregar. Está aqui. Se for preciso nunca mais colocar a mão, eu nunca mais quero colocar a mão. Se é algo que foi uma viagem da minha cabeça, porque naquele momento eu já nem tinha certeza se é algo que Deus tinha me dado ou não, eu queria entregar, e aí eu entreguei de fato. Foram dias bem difíceis, como eu falei, eu conto detalhes disso depois. E aí, naquele tempo, desculpa, eu não cumprimentei o pessoal da internet, boa noite para você também. Falei, eu tentei fugir bastante, então estou um pouco nervoso, mas não vou deixar passar não, já que eu lembrei agora. E aí, o apóstolo me deu essa palavra, de que Deus tinha me chamado para viver na casa, para trabalhar na casa, para estar aqui. Esse retiro foi em abril de 2010. Em abril de 2010, eu trabalhava numa fábrica. Eu nunca gostei de trabalhar em fábrica. Foi um tempo muito difícil na minha vida, mas eu entendia que era uma porta que Deus tinha aberto e tal, e que eu entrei na fábrica sabendo que era algo temporário, e esse temporário durou bastante. Eu só saí da fábrica em dezembro de 2010, e eu entrei na fábrica no começo de 2009. Então, eu fiquei praticamente 2 anos na fábrica inteiros, até chegar 2011 e eu vir para casa. Eu vir para cá. Saí do trabalho, da fábrica. Eu era terceiro na fábrica. A empresa que eu era terceiro terminou o contrato com a fábrica, e aí todo mundo que era terceiro dessa empresa saiu da fábrica. E aí eu saí, e o apóstolo Eli me chamou. Eu trabalhava com TI na fábrica, com informática. E aí eu vim para cá começar uma escola de informática. Lembra, P? O sonho.com. E foi algo bem legal, e foi a primeira coisa que eu enterrei na casa. Porque não funcionou, não deu certo. Eu ainda estava... Não vou dizer que eu estava com a música no meu coração, porque é algo que de verdade eu tinha decidido abrir mão naquele momento. Paralelo com a sonho.com, a gente tinha uma escola de música, tinha a Tocarte, tinha outro maestro, tinha um maestro na casa que cuidava da Tocarte. E aí, quando a gente decidiu por não continuar mais com a sonho.com, eu comecei a atuar mais na Tocarte, a dar aula e tal. E aí, nessa época, a gente fez um aniversário da Tocarte. Nesse aniversário da Tocarte, eu conversei muito com o maestro que veio de fora, a respeito de uns direcionamentos que eu queria, em termos de música, como eu podia ser útil para casa, já que Deus tinha me chamado para trabalhar aqui, como eu poderia ser útil aqui, o que era melhor estudar musicalmente. E aí ele me falou algumas coisas e eu guardei aquilo para mim. Isso foi no sábado. Na intercessão, na sexta-feira daquela semana, o apóstolo Eli de novo, sem saber de nada,
veio orar comigo enquanto eu tocava na intercessão e falou assim: Deus colocou uma orquestra na sua cabeça. Há uma orquestra dentro de você. E aí aquilo para mim foi muito impactante. Porque naquele dia eu percebi assim, eu falei, então Deus sonha com isso também. E foi algo que mexeu comigo. E que eu acreditei e guardei. E ficou guardado numa gaveta, vamos falar assim. Talvez como você já guardou algumas palavras proféticas que você recebeu. Principalmente as de longo tempo. Que você viu, achou legal e guardou. E está aí em algum lugar, e aí agora você está lembrando, agora eu recebi mesmo aquela palavra lá, mas eu nunca fiz nada para tornar aquilo realidade. Eu nunca tirei aquilo da gaveta. E eu fiz um pouco isso com a música, apesar de estar sempre estudando e tal. O fato de ter uma orquestra dentro da cabeça não estava ligado a ser maestro ou alguma coisa do tipo, mas a traduzir o que Deus queria em termos de som, em termos de adoração, o que estava no coração dele. Não tem a ver com capacidade musical, com nada disso. E aí, continuando, para eu não me alongar muito aqui nessa parte, veio o ano que eu considero um dos mais importantes, que foi o ano de 2012. No final de 2011, esse maestro saiu, e aí o apóstolo me chamou, perguntou se eu queria assumir a Tocarte, a escola de música que a gente tinha na casa, e eu assumi. E 2012 foi um ano muito importante, muito importante na minha vida. Foi um ano onde várias coisas aconteceram. Foi o ano onde a gente fez vários atos proféticos na cidade. Enquanto eu estava preparando, eu pensei até se era viável eu procurar foto. Eu acredito que lá em casa deve ter, ou a minha esposa deve saber onde tem. Pensei até de colocar algumas aqui, mas falei, não vou fazer isso, não. Mas foi um tempo onde a gente foi muito ativo profeticamente na cidade. A gente se juntou com outras igrejas, com o pessoal do Reino, com a Lê do Bola de Neve. E, na época, a gente fez muita coisa. Mas fez muita coisa. E fez ato profético num monte de lugar. E aí, nessa época, eu toquei em tudo que é lugar que vocês imaginarem. Eu fiz adoração em cada lugar que eu brincava. Eu falava assim, eu vou fazer um CD adorando em lugares extravagantes. Talvez a adoração não fosse extravagante, mas o lugar onde a gente estava adorando era. E fui fazer adoração em velório, fui dar a volta em praça fazendo adoração. A gente fez adoração na porta de chácara, em obra da ladeira na época, mas num monte de lugar, num monte. E aí, como eu trabalhava na casa, um culto sim, o outro também, se você viesse, quem estava tocando era eu. Todos os cultos da casa, quem tocava era eu. Todos os cultos. Não tinha o Roberto ainda, a gente nem tinha teclado na época. Então, eu tocava, não sozinho, mas todo culto eu estava. Você tinha certeza, poderia vir na casa e o Henrique estaria lá tocando. Então, foi um ano, não só de atividade, mas por estar o tempo todo vivendo tudo que estava acontecendo, mexeu muito comigo, fez com que eu crescesse muito. E, nesse ano de 2012, eu recebi uma proposta para ir embora para o Rio de Janeiro. E era uma proposta que, na época, eu ganharia o dobro do que eu ganhava com a minha esposa juntos. Se somasse o meu salário dela, eu ganharia o dobro do que a gente ganhava somado. Mas eu estava, como eu disse, eu estava vivendo um tempo especial demais. E ainda assim, fui no AP, e aquilo mexeu comigo. Falei, AP, e aí, o que que faz? E a gente foi orar e tal. E aí, nessa, eu lembro que o AP uma hora me chamou na sala e falou assim, eu não posso deixar você tomar essa decisão errada. Não é o tempo. Deus tem um propósito na sua vida e tal. E essa proposta de emprego, ela vinha da mesma empresa que eu tinha trabalhado em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, antes de vir para cá, a empresa que eu trabalhei antes de vir aqui para Taubaté. E aí, a gente decidiu não ir e tal, e foi um ano que continuou muito especial. Foi a primeira vez que o profeta Valdir, que já é falecido, mas a maioria conhece aqui, foi a primeira vez que ele esteve aqui na casa, foi em 2012. Aí foi um tempo muito especial, sim, a gente andou junto com eles. Foi de fato, esse ano foi um ano dos anos mais proféticos que a gente viveu aqui, que eu me lembre, né? Com mais atividades proféticas, vamos falar assim, na casa. E aí, em meio a tudo isso, em 2013... antes de falar de 2013, tem uma coisa de 2012 que foi bem legal. Foi a primeira vez que eu ministrei a palavra aqui. Não sei se o apóstolo lembra também. A gente fez um discipulado da adoração
Nesse tempo, o apóstolo Cristiano tinha me chamado para ser líder da adoração. Aí eu estava fazendo um discipulado no domingo de manhã, e o apóstolo L chegou no final do discipulado, e estava uma choradeira no discipulado. Ele falou assim, o que aconteceu lá? Porque a gente estava cantando uma música um pouco almática, assim, na hora. E aí o apóstolo me chamou depois para perguntar como tinha sido, e eu comentei com ele, falei, olha, aconteceu isso e isso, Deus me falou isso, isso e isso, eu ministrei sobre isso no discipulado. Aí ele falou assim, então ministra hoje à noite. Eu ministro hoje à noite como? Eu falei, não, ministra hoje à noite. Divide com a igreja isso que Deus te falou. E isso foi em 2012. Como eu falei, foi um ano bem especial para mim. Aí em 2013, eu fui consagrado a pastor, a ministro. E aí, em 2013, eu recebi uma outra palavra que mexeu muito comigo nessa consagração. O apóstolo Cristiano é quem cuida da adoração desde que eu cheguei aqui na casa. É ele que cuida, e ele sempre coloca um líder, mas ele é quem cuida mesmo, de fato, de todo mundo e de estar por dentro de tudo. E a gente decide, e ele decide e ouve a Deus a respeito de quem vai subir, quem não vai. É o tempo de alguém subir ou não, ou às vezes de se sentar também. E aí, nesse tempo, em 2013, quando eu fui consagrado, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava sentado numa cadeira aqui, junto com outros que foram consagrados, a Fernanda, o André. E aí ele veio orar comigo e falou assim, eu sempre quis largar esse bastão. Porque ele falou, eu acho que eu não tenho chamado, e já falei com o apóstolo L várias vezes, que é uma área difícil de cuidar. E ele falou assim, hoje eu tenho para quem passar o bastão. Ele falou, eu quero passar o bastão para você. E aquilo para mim teve um peso muito grande, não um peso mau, não um peso ruim, não um problema. Aquilo para mim foi, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, mas como que o Senhor está querendo me entregar isso e tal? E aquilo foi mexendo comigo, e aí, de fato, irmãos, eu estava vendo assim, como eu falei, Deus tinha falado várias coisas a respeito do propósito dele para a minha vida em relação à adoração, e eu estava vendo essas coisas se cumprirem, eu estava vendo essas coisas acontecerem. Foi um tempo onde a Norma veio, a Norma nessa época já vinha algumas vezes na casa, e ela também me entregou algumas palavras. E aí, em 2014, nós gravamos um CD. Aliás, antes de gravar o CD, ainda em 2013, tem uma coisa bem legal, a gente foi para Uberaba em 2013. Em 2013... a gente fez uma escola não uma escola de profetas, mas passou um dia lá com a equipe profética da casa, junto com a Norma, ministrando com todo mundo que estava no congresso em Uberaba. Quando eu terminei, eu subi, peguei o violão e fiquei tocando sozinho, porque o pessoal que cantava ainda tinha gente ministrando. E, meu irmão, foi uma experiência muito, muito louca, assim, a presença de Deus veio e encheu o lugar, e se manifestou, e estava tudo muito da hora. E aí a Norma me entregou uma palavra que ela falou assim, Henrique, você tem as chaves da atmosfera. Ela não disse que Deus ia me dar as chaves. Ela falou assim, você tem as chaves da atmosfera. Quando você pega seu instrumento, você tem condições de abrir a atmosfera. Deus te deu a chave. E, meu irmão, isso tudo mexeu muito, isso tudo estava me inundando assim. Mas, paralelo a isso, a casa passava por uma situação financeira difícil. Passava por uma situação financeira difícil aqui na casa. Como constantemente passa, não vou falar devido à nossa, porque eu não me incluo nisso. Vou falar a nossa para não parecer que estou acusando ninguém, mas devido à infidelidade. A infidelidade das pessoas, a infidelidade do povo, a infidelidade de você que está sentadinho aí na cadeira. A casa passa constantemente por situações financeiras difíceis. Porque nós somos infiéis, porque nós negociamos com Deus, nós negociamos com o dízimo, nós negociamos com a oferta, e não vou falar disso, apenas não pediu para falar disso, nem nada, nem tinha comentado com ele que eu ia falar disso, mas ao longo desses anos que eu trabalhei aqui, sempre foi estreito, e a casa nunca deixou de fazer, nunca deixou de se mexer, nós nunca nos movemos por dinheiro, e eu vi isso muito de perto, nunca se moveu por dinheiro, a gente não se move por dinheiro, tanto que a gente faz um evento do tamanho do Ela que está acontecendo aqui, talvez você não tenha ideia do tamanho que é isso, eu tenho, porque eu estou aqui na casa já há bastante tempo, eu sei o que é quando o apóstolo sai daqui e vai para lá, e você às vezes fica negociando aí, cara, porque R$40, eu nem sei se é 40, nem sei quanto que está agora os últimos lotes,
Já chegou a 100, olha aí, você não fez no primeiro? Então, você fica aí sentado negociando e fica esperando, como eu brincava com o apóstolo hoje de manhã, fica esperando para ver se a previsão do tempo para o feriado prolongado é sol. Porque se for sol, você não vai vir no evento. Cara, e há um preço por isso, há um preço financeiro, há um preço de agenda, de oração, de buscar. Ninguém vem aqui porque, vou trazer o fulano porque ele é famoso. Isso não acontece nessa casa, meu irmão. As pessoas que sobem aqui, sobem porque alguém ouviu a voz de Deus, alguém pagou o preço para escutar o que Deus tinha, para ouvir uma direção, para entender um tempo, para trazer alguém para cá, para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida, para construir algo na sua vida. E você às vezes vem e fala amém, e glória a Deus, isso é comigo, mas não é incapaz de fazer uma inscrição. Não se compromete. Fica esperando até o final, até a última hora, até eu ver que de fato eu não tenho nada melhor para fazer com esse dinheiro, nada melhor para fazer nesse feriado, então eu vou na igreja para ver o que acontece. Ou às vezes nem vem, e a gente passa ainda o que acontece na maioria dos eventos, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu sempre estou aqui, onde... Não vou exagerar, mas talvez 30% é da igreja e os 70% de fora. Então eu tenho convicção que a casa vai estar cheia, lotada, mas eu não tenho convicção que vão ser vocês que vão estar aqui, que são as pessoas da casa. Então, isso é porque a gente ouve, a gente sabe que, é uma palavra que está sobre a casa e glória a Deus, mas na hora de mexer a gente não se mexe. Isso também passa por obediência. Ou você vai fazer a inscrição só se alguém descer, colocar o dedo na sua cara e falar assim, faz a inscrição, ou Deus não vai mais te abençoar. Aí por medo, talvez você vai obedecer. Quando alguém sobe e te indica algo, e te sugere algo, alguém, eu falo um líder, alguém que é paternidade espiritual sobre a casa, alguém que você sabe que ouve a Deus, sobe aqui, te dá uma instrução, te dá um conselho, te chama, te convida, fala e fala de novo, e talvez você está sentadinho aí e não fez a inscrição ainda. Meu irmão, isso é desobediência. Por isso que eu comecei lá atrás falando, talvez você não vai assumir que você é desobediente, mas talvez você é desobediente. Essa é uma pequena amostra. Se você não fez a sua inscrição ainda, a gente deve estar falando da ela há quanto tempo? Você tem ideia, Tiago? Desde fevereiro? Com certeza, de fevereiro até aqui, você já gastou R$100 em hambúrguer ou pizza. Sem esquentar a cabeça. Eu, pelo tamanho da barriga, dá para ver que eu já gastei bem mais. Mas eu já fiz minha inscrição. E com certeza você já gastou. Com certeza você já poderia ter abrido mão de algo para estar aqui. Para a sua inscrição já estar feita. E aí, continuando. Em 2014, nós gravamos o primeiro CD da casa, o Terra de Adoradores. E foi um tempo difícil. Difícil porque eu particularmente, eu estava à frente disso. Como eu falei, a gente ainda não tinha tantos músicos na casa. E talvez eu tive dificuldade de ouvir a voz do apóstolo L, de entender o que estava no coração dele. E a gente acabou fazendo CD, e fez, e saiu, e foi uma bênção, e foi muito bom ter feito. Mas não saiu do jeito que ninguém queria, eu acho. Acho que não ficou, se falar assim, Mineiro, você ficou do jeito que você queria? Não. Kiko, ficou do jeito que você queria? Não. O apóstolo Ed está falando que ficou. Ótimo. Foi um tempo difícil para a gente, difícil para mim, bastante difícil. E aí o tempo foi passando, como eu falei, continuavam as dificuldades financeiras da casa, eu trabalhava na casa, a minha esposa também trabalhava na casa. E aí, em 2015, no final de 2014, a gente descobriu que o Natan estava no forno. Que estava lá o Natanzinho, que está ali com quase 3 anos já. E aí, 2015, foi o tempo onde eu vou encerrar essa primeira parte, que eu disse que seria a primeira parte. Vou parar de falar um pouco da minha vida e vou entrar de fato na palavra, mas era importante contextualizar você. Em 2015, foi a primeira vez que o Bertelli esteve aqui. Minto, eu não vou falar que foi a primeira vez que ele teve, foi a primeira vez que eu vi aqui na casa. Talvez ele teve outras, mas eu não me lembro. Eu me lembro de 2015. Em 2015, ele chamou o pessoal da adoração para subir aqui e ele ministrar com um por um. E quando ele veio ministrar comigo, ele falou assim, ai, ai, ai. Ele começou assim. Ele falou assim,
esse aqui eu estou vendo um martelo. Falou bem assim, e falou, o martelo vai descer e vai quebrar ele todo. Eu falei, cara, que palavra legal, né? Que palavra bacana que eu recebi. Ai, meu Deus, e eu era líder da adoração, e aí o Kiko depois me chamou e falou assim, Mineiro, se você que é o líder está precisando tomar martelada, como está a adoração da casa, cara? E aí, 2015, como eu disse, estava com a chegada do Natan e tudo isso, foi um tempo que eu não obedeci. Aqui foi um tempo onde, para falar a verdade, eu não, como a gente aprendeu semana passada, eu não descansei em Cristo. Aqui com o Natan chegando, essa empresa que eu recusei em 2012, eles nunca pararam de me chamar. De tempos em tempos eles me chamavam. E em 2015, aquilo mexeu comigo de um jeito que não tinha mexido. E eu já não vivia mais um momento igual era 2012, onde eu estava lá na pegada e não sei o quê. Alguma coisa estava diferente comigo. E aí, naquele tempo, eu comecei a procurar falei com o apóstolo Cristiano, aí falei com o apóstolo L, e do meu desejo de, acho que não é mais para continuar na casa, acho que está no tempo de sair, eu preciso resolver isso aqui, mas o que vocês acham? Eu falava o que eu queria, e depois eu perguntava o que eles achavam. E é estranho que eu nunca ouvi, nem do apóstolo L, nem do apóstolo Cristiano, assim, ó, não vá. Eu não ouvi isso deles. Eu ouvi várias conversas a respeito de, você sabe o que Deus tem para você. E, de fato, meu irmão, eu contei tudo isso para você entender que eu já sabia, sim. Eu já sabia o que Deus tinha para mim. Mas aquilo estava pesado, estava difícil. Aí a escola de música eu acabei não falando, eu já tinha fechado. Foi a segunda coisa que eu fechei na casa. Eu fechei a sonho.com, depois a escola de música também a gente decidiu fechar. E aí, na casa, eu passava por um momento profissional que eu não sabia direito para onde eu ia, como que eu fazia. E aquilo começou a entrar no meu coração e foi me atrapalhando de discernir o que Deus tinha. E eu me lembro que aí naquele tempo, foi um tempo onde eu precisei fazer uma cirurgia no nariz. Eu operei, por causa da cirurgia, eu ia ficar 30 dias fora. Eu fiquei, por causa da cirurgia, 30 dias fora do trabalho, me recuperando da cirurgia, fiquei 15, depois voltei ao médico, ele pediu para eu ficar mais 15. E aí, nesse meio tempo também, foi o tempo onde eu decidi sair da casa, parar de trabalhar na igreja. Aí não dá mais, acho que vai ser melhor se eu sair e tal. E aí, eu saí, e eu me lembro como se fosse ontem, do domingo anterior à primeira segunda que eu estaria fora. Eu já tinha condições de voltar ao trabalho. E no domingo anterior a essa segunda, a gente cantou muito como que eu até anotei aqui para eu não esquecer, que eu sabia que eu esquecia da música. De todo o coração, de toda a alma, com toda a força, te amo, te quero, te amo, Deus e tal. Todo mundo sabe essa canção aqui. De todo o coração, com toda a minha alma e tal, com tudo que eu tenho. Não vou te dar algo que não me custe. Essa música foi a música do culto, e eu já estava decidido sair. Não satisfeito com isso, me sobe a pastora Stephanie aqui, e fala que Deus deu uma palavra para ela de queimadores de pontes, que a gente passava por um lugar e queimava a ponte para não voltar atrás. E era exatamente o que eu ia fazer na segunda-feira, eu ia voltar atrás, eu não ia queimar a ponte. Meu irmão, no domingo, já com tudo certo, eu procurei o apóstolo e falei assim, agora eu desisto, eu não desisto, o que eu faço? Com o coração apertado, cara. Com o coração apertado, doido de vontade para fazer a coisa do jeito que eu queria, mas eu sabia o que Deus tinha para mim. E ainda assim eu fiz o contrário. Ainda assim eu desobedeci. E por que eu estou falando isso? Eu não quero simplesmente falar de desobediência. Eu quero aqui começar a explicar para você quais as consequências dessa desobediência. Eu desobedeci, eu comecei a sentir como se eu tivesse desencaixado da casa, saca? Isso nunca partiu de ninguém da casa.
Nunca. Nunca partiu. Nunca partiu do apóstolo L, nem do apóstolo Cristiano, nunca. Mas naquele tempo eu decidi também, e procurei, e falei, acho que não é hora de eu ficar na liderança da adoração mais. E aí eu mesmo decidi sair. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tinha acompanhado, nesse tempo todo de casa, o ciclo de muita gente que começou aqui pregando, depois o cara senta aí nas primeiras fileiras, depois ele vai para de trás, depois vai para de trás, aí ele fica lá no final, aí no final ele começa a sentar lá e vem sentando assim, ó, até com a hora esse cara sai. Então, eu já tinha acompanhado isso até com ministros da casa. E eu estava fora, estava numa situação bastante complicada, eu procurei o apóstolo L, procurei o apóstolo Cristiano, e falei, eu não quero sair. Eu não vou sair da casa, não é isso que eu quero. Mas nesse momento estava difícil, não sei o quê, mas eu não quero ser igual a galera que vem e sai, e vai embora. Vem, vive tudo que a gente vive aqui, você que está aqui, que seja desses 3, 4 anos, você sabe a profundidade das coisas que nós vivemos nessa casa, a seriedade das coisas que nós vivemos aqui. E eu, por ter trabalhado de perto, eu sei quem é o apóstolo Hélio, eu sei quem é o apóstolo Cristiano, eu sei quem são as pessoas que estão à frente dessa casa. Eu sei do caráter deles. Então, meu irmão, eu posso, infelizmente, não é em todo lugar que você vai achar gente com esse caráter, com essa disposição de morrer e colocar o outro na frente. Mas eu vejo a galera sair, e vai saindo e saindo. Eu falei, eu não quero isso. Eu não vou mais trabalhar na casa, mas eu não vou abrir mão da casa. Eu sou parte, eu vou continuar, e eu vou insistir, e eu quero estar junto. E fui atrás, e cada vez que vinha coisa na cabeça, eu procurava, e abria o jogo, e falava mais, e já falei um monte de besteira para o apóstolo, de coisa que estava na minha cabeça, mas eu falei, eu preciso pôr para fora. Eu decidi me despir de verdade, despir meu coração, e abrir tudo que tinha no meu coração. E não foi só uma vez que eu fiz isso. É por isso que eu estou aqui. Não é porque tem merecimento, não, meu irmão. É porque o apóstolo L sabe quem eu sou. É porque quando eu falo assim, apóstolo, eu não quero ministrar, vamos sentar, eu vou te explicar por quê. Aí eu abro o jogo para ele sabe o meu coração. Ele tem o meu coração. Eu não escondo nada. E isso é algo que a gente precisa fazer. Isso também é desobediência, numa casa onde se fala de paternidade, culto após culto. Quando você fica sentadinho aí, me olhando com essa cara de santo, e talvez você está escondendo coisas no seu coração. Cara, não faz isso. Não faz isso. É horrível ir para a guerra sem saber quem está do seu lado. Se na hora o cara vai virar para trás ou não. Se na hora que você convocar para vir num congresso, vou falar isso de novo, porque eu acho que é um exemplo bem prático. Se a galera vai estar ou não vai estar. Então, eu fiquei. E aí, para você não achar que eu não sou crente, abre sua Bíblia em Ageu. Agora eu quero ver se você é crente. Acha Ageu aí, mano. Acha Ageu aí. Eu até escrevi o versículo aqui para eu não ter que procurar Ageu de novo. Abre sua Bíblia em Ageu. Acho que eles vão escrever ali também, né? Pode escrever ali, Ageu 1. Ageu 1. Talvez está assim, né? Esse cara está falando da vida dele aí, não falou de Deus nada, aí, não falou de Bíblia, não mandou abrir a Bíblia. Que pastor que é esse, né? Então, abre sua Bíblia em Ageu 1, versículo 5. Ageu 1, 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. É só isso que eu queria falar. Veja onde seus caminhos o levaram. Meu irmão, onde seu caminho te trouxe, cara? Eu vou te falar onde esse caminho todo, essa historinha toda que eu contei para você é para eu começar a pregar agora. Eu vou te falar onde isso me trouxe. Meu irmão, me trouxe para um lugar onde, como eu defini hoje com o apóstolo de manhã, onde por vezes eu ouvia a voz do diabo. E a gente às vezes está aqui, e ministro não está livre disso não, é por isso que eu estou falando. O fato de você ser pastor, profeta, não te livra de ouvir isso também não, tá? E de achar que eu não posso estar aqui, saca? Eu não posso estar aqui porque eu estou desobedecendo, porque eu desobedeci, porque eu sou desobediente, porque o que está no meu coração, não sei o quê.
E não está. E não é que está no coração, não, eu tenho algo dentro. O apóstolo Hélio falou uma frase hoje que mexeu muito comigo, não é por causa do que... Não é pelo que você pode fazer, é pelo que você carrega dentro. E o pai sabe o que o filho tem dentro. É por isso que você precisa expor. Como eu exponho tudo, meu pai sabe o que eu tenho dentro. Então, quando eu falo, apóstolo, eu não quero por isso, ele fala assim, não, você pode expor isso. Então, eu estou aqui expondo, rasgando a minha vida, porque talvez você tenha algo dentro que seu pai não sabe. Deixa eu te falar, seu pai sabe o que Deus tem para você, ele sabe o que você carrega dentro. Agora, tem coisas que talvez você opta por esconder. Você opta por não abrir. Então, até onde os meus passos tinham me levado? A um lugar de desconfiança, a um lugar de, eu nunca mais vai ser igual, eu nunca mais vou ministrar. Aquilo tudo que eu vivi lá atrás, em 2012, 2013, passou. Eu não vou viver aquilo de novo. Não, meu irmão. E aí a gente vai caminhar e você vai entender por que não, mas eu quero focar agora nas consequências disso. No que a desobediência produz. E talvez você vai falar assim, Henrique, mas você, Deus já tinha te falado um monte de coisa e Deus nunca me falou nada. Eu não sei ainda qual é o destino profético da minha vida, não sei o que Deus tem para a minha família, igual você sabe o que Ele tem para a sua. Deus ainda não me falou, eu ainda nem vivi o que você está falando que viveu. E aí eu vou te falar uma coisa. Há mais de 10 anos, nós ouvimos nessa casa sobre uma escola infantil. Amém? Acho que todo mundo que está aqui, com exceção de quem é visitante, já ouviu falar nessa casa sobre um hospital, já ouviu falar nessa casa sobre uma escola de educação infantil. E aí, deixa eu te falar uma coisa. O que você já fez por isso? Quantos nós já vimos nesses 10 anos terminar o ensino médio, que eu nem sei se chama ensino médio mais, terminar o ensino médio e entrar na faculdade sem talvez sentar com a pé e falar assim, apóstolo, para os projetos que a casa tem, qual faculdade eu devo cursar? O que Deus tem para mim? Como eu posso ser útil à casa? Dentro do que Deus tem para a minha vida, como eu posso ser útil naquilo que Deus está fazendo aqui? Talvez você já ouviu um monte de coisa que Deus tem para essa casa e você não se mexe em direção a isso. E aí a gente para e fica achando que vai cair na cabeça. Um dia eu vou chegar aqui e vai ter uma escola e vai ter um hospital. Meu irmão, vai ter e nós vamos construir isso juntos. Isso passa por mim, passa por você, passa pela minha obediência. Passa por abrir mão do que eu quero, passa por abrir mão do que eu acho, passa por abrir mão do que eu sonho. E isso tudo nasceu porque quando eu conversava com a P hoje de manhã, ele falou assim, Henrique, não é você, nós como igreja poderíamos e deveríamos estar bem mais longe do que onde nós estamos agora. Então se você vira para mim e fala assim, é porque Deus ainda não me deu um direcionamento. Cara, Deus deu um direcionamento para essa casa, você é parte disso. Você é parte disso. Então você também poderia estar mais longe. Meu irmão, quantos livros poderiam ter sido escritos? Quantos de nós, eu falava isso hoje de manhã com o apóstolo, às vezes se você pegar por departamento, quantos livros nós poderíamos ter escritos nessa casa? E nós não temos, porque a gente não se move, porque a gente não quer sair da zona de conforto, ou em outras palavras, para ser mais direto, porque a gente desobedece. Porque o apóstolo vem e fala, aqui é uma fábrica de milionários, Deus tem isso para a sua vida. E a gente fala amém, vem e traz a oferta aqui na frente, mas na segunda faz tudo igual. A gente continua fazendo tudo do nosso jeito. A gente não quer receber direcionamento e caminhar em direção ao que a gente recebeu. E aí a gente, como casa, fica aquém de onde a gente poderia estar. Quantas canções poderiam ter sido escritas se a gente pagasse o preço? E não estou falando pagar o preço, eu vou pagar o preço e Deus vai me dar. Não é isso, mas tem um custo, cara. E não é um custo financeiro, não. Eu tenho que parar para fazer. Eu tenho que parar para ouvir. Eu tenho que parar de fazer do meu jeito. Eu tenho que parar de fazer as minhas coisas. Eu tenho que parar de olhar para o meu umbigo e falar, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer para hoje? Como eu posso ser útil para o que o Senhor falou que vai fazer nessa casa? Nem vou entrar no aspecto da gente da adoração, então. Que é o que eu conheço de perto. E a gente consegue vir para o culto sem saber se a banda vai estar aqui ou não vai. Meu Deus, cara. Meu Deus. É um nível de desobediência muito grande.
muito grande. Talvez você entrou aqui, eu sou super obediente. Cara, deixa eu te falar, não é. Se você fosse, você estaria muito além de onde você está hoje. Sem exceção. Sem exceção, eu olho para cada um e eu sei do que Deus já derramou sobre essa casa e como cada um de nós poderia estar além de onde está hoje. Como a gente podia estar além de onde está hoje? Mas a gente vai esperando amanhã, e aí quando acontecer isso, eu faço aquilo outro. Deus me falou isso aqui, Deus falou que eu vou para as nações, mas quando eu melhorar o emprego, eu faço o inglês. Deus falou isso, mas quando eu tiver com o inglês fluente, eu me ofereço para participar do culto. Eu me ofereço para o culto de espanhol, que quase tinha mais gente na escala do que estava no culto, porque você não veio. Um culto igual teve ontem. A gente não conseguia encher um bloco desse de cadeira, porque você não estava aqui, porque você desobedeceu. Desobedeceu. Eu acredito que Deus me chamou, e eu acredito que Ele chamou para as nações, e que essa casa é uma casa de nações, e eu vou. Vai. Cara, mas você não vem num culto. O apóstolo já falou tanto isso, Tomé passou tudo que ele passou, porque ele perdeu um culto. Porque Jesus apareceu e ele não estava lá. Cara, não faz isso. Vamos ser mais prático. Se você é obediente, seja mais prático com a sua obediência. Então, a gente precisa ver que você é obediente. Se apresente. Se apresente. E aí entrando ainda no outro ponto mais legal, né? Quantas pessoas poderiam ter sido salvas se você fosse mais obediente? Vão apertar o calo um pouquinho mais. Quantas pessoas ainda não tiveram o passaporte carimbado, porque talvez você não obedeceu. E eu sei que tem uma galerinha se movimentando aí com força. Eu sei que tem, que eu estou lá no grupo lá do Tom lá. Então eu sei que tem uma galerinha aí carimbando passaporte com força. E legal, glória a Deus por isso. Mas isso não é para o evangelista, isso não é para os 4 ou 5 que estão fazendo isso com frequência lá no grupo, não. Isso é para você também. Se você obedecer. Se você entender que o apóstolo ouviu a Deus e trouxe o apóstolo Tom aqui, e ele liberou tudo que ele liberou sobre a casa, há uma unção sobre a casa, da qual você faz parte, e você não se move nessa direção. Então você está desobedecendo. Está dando para entender? Então, hoje de manhã, quando eu coloquei tudo isso para o apóstolo L, ele falou essas coisas que eu disse agora há pouco. É sobre o que nós carregamos. É sobre o que nós carregamos. E quando eu falo de desobediência, não é que, então o apóstolo L manda no Henrique. Não. É que eu desobedeci direções claras a respeito do propósito de Deus para a minha vida. E aí, de novo, não fica olhando e falando assim, mas Deus não me falou nada ainda. Se Ele falou para a casa, Ele falou para você. Se está sobre essa casa, está sobre a sua vida. Então, você também pode se mover em direção a isso. E aí, caminhando, acho que para os últimos 25%, eu nunca quis um álibi. Eu nunca quis... Quando eu falo nunca quis um álibi, eu nunca quis ouvir um não do apóstolo L, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de sair da casa. E hoje eu conversei isso com ele de forma bem clara. E aí é disso que eu quero falar agora, porque foi algo que mexeu muito comigo. Eu nunca fui assim, vou perguntar ao apóstolo L, que aí se ele falar assim para mim, Henrique, pode ir, e der errado, eu vou falar que eu ouvi a Deus. Não, eu nunca tive isso no meu coração, não, cara. Eu não procurei ele para assim, mas hoje, numa conversa bem franca, eu falei, apóstolo, se eu tivesse ouvido um não, na hora que eu falei assim, eu saio ou não saio? Se o senhor tivesse me falado assim, não vai, não é para você sair, eu não teria saído. E teria ficado de boa, com meu coração em paz. E o apóstolo L me falou uma coisa que mexeu muito comigo e no que Deus foi construindo, que é o que eu quero abrir para você. Ele falou assim, eu não olhava só para você naquela hora, eu olhava para a sua casa. A gente aqui, de fato, a igreja, estava passando por uma situação financeira bem complicada,
Você é pai de família, você já tinha um filho, sua esposa estava grávida do segundo. Então, eu olhei para o todo. Eu não estava olhando para você, eu não estava tratando de você. Eu não tinha como, naquela hora, te falar assim, fica, e o que eu poderia oferecer para você é, fica e vamos morrer mais um pouquinho. Fica e vamos ser mais dependentes. E aí, quando ele falou isso, e ele me fez entender que ele não brecou a minha ida porque ele não estava olhando só para mim, eu descobri uma verdade bem dolorosa. Eu tomei minha decisão olhando só para mim. Eu tomei minha decisão olhando só para mim. Porque deixa eu te falar, não, mas você foi para lá porque você tinha esposa e filho e tudo isso para fazer. E não foi. Sabe por que não foi? Porque se eu tivesse por um instante olhado de verdade para minha esposa e para os meus filhos, eu sei do coração que eu tenho, e eu não estou falando isso de soberba, eu ia escolher plantar a morte e a dependência de Cristo. Eu ia escolher plantar a morte do eu ia olhar e falar assim, cara, peraí, olhando para a minha família, se eu sair, eu estou fazendo tudo do meu jeito, se eu ficar, eu vou ficar e vamos junto, não vai faltar, porque nunca faltou, nesse tempo todo nunca faltou. Falei, então não vai faltar, eu posso continuar aqui, posso semear na vida da minha família um nível de dependência novo, um nível de morte novo. Mas, meu irmão, eu tive naquela hora a chance de não subir na cruz, e eu decidi não subir, e eu desobedeci, olhando só para mim mesmo, o homem, o pai, o marido, e cansado de fazer acordo com a NET, com a Bandeirante, com todo mundo que eu podia fazer acordo. Cada mês eu tinha que escolher uma conta que ia ficar sem pagar, e eu vinha vivendo desse jeito, e eu olhei assim e falei, eu tenho a chance de acabar com isso agora, eu vou acabar com isso agora. Meu irmão, conta paga não traz paz para ninguém. Conta paga em dia não traz paz para ninguém. Porque aí, como eu disse, o que eu estou falando hoje é da consequência da desobediência. A desobediência, essa conversa me fez entender que a desobediência é um fruto do egoísmo. Quando você desobedece, é porque você está pensando só em você mesmo. Porque se você pensar no todo, você não vai desobedecer. Se você entender, eu estou batendo sempre na tecla da ela, mas não é, você já ouviu bastante disso, é só porque fica fácil de ilustrar. Se você entender que pode estar sendo construído algo em você, que vai mudar sua geração, que vai mudar sua forma de olhar de como você vê Cristo, de como você olha para Ele, e vai mudar a história da sua vida. Se você entender isso, você não negocia com isso. Só que a gente é egoísta, a gente não olha para o que vem depois. Eu não estou necessariamente preocupado com o que eu vou construir depois, eu estou preocupado com agora. Então eu sou egoísta, sou imediatista, quero resolver agora, aí eu decido não vir, porque é mais legal no feriado eu ir para a praia. Então eu simplesmente decido não estar aqui. E aí, abre sua Bíblia de novo. Agora não é Ageu mais não, tá? Em Lucas 9. Lucas 9. Deixa eu abrir a minha aqui agora, que esse eu não anotei não. Lucas 9, versículo 59. Bem lá no finalzinho do capítulo. Lucas 9, 59. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Avança aí para o 10, Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Versículo 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem a ninguém pelo caminho. Meu irmão, quando Deus me chama e chama você, Ele fala isso ali, ó. Cara, não leva nada. Não leva nada. Não traz nada. Vem só você. Se for necessário, não fala com ninguém. Não perde o foco. Porque isso ali é totalmente o contrário do egoísmo. Porque você tem que desprender para caminhar sem levar nada. Quando se fala em egoísmo, se eu te chamar para sair agora, rapidamente você vai pensar em 5 coisas que você não pode deixar para trás. E, na verdade, Deus está te chamando assim, não, vem agora, larga tudo agora e vem. Não importa como você está, vem, não importa. E mais ainda, vem e não para falar com ninguém, não, porque se você parar, você vai perder o foco. Cara, quantas vezes a gente ouve as pessoas, para ouvir as pessoas erradas, e vai minando a fé, e vai fazendo isso tudo aí. Mas quando Deus vira e fala assim, quando Jesus vira e fala assim, vem e não traz nada, é porque não é importante o que você está carregando na mão, é importante o que você tem dentro, é importante o que você está trazendo dentro de você. O que você está trazendo? Meu irmão, Cristo habita dentro de você, e aí a gente às vezes, talvez você está numa situação onde você também já desobedeceu, e talvez de tudo que eu falei até agora, você olha e fala assim, eu já desobedeci mesmo, eu concordo com você, e eu também estou me sentindo inapto, eu também estou achando que não dá, eu também estou achando que eu não posso, porque eu desobedeci. Meu irmão, deixa tudo, o importante é o que você carrega, o importante é o que você tem dentro, o importante é o Cristo que está sendo gerado em você. É isso que pode te fazer se movimentar, é isso que me permite estar aqui. Não é por causa do que eu fiz ou deixei de fazer, não, é porque, como eu já falei, o Cristo que habita dentro de mim é algo que minha paternidade conhece, que eu exponho. Meu irmão, larga tudo, para de querer andar e caminhar com um monte de coisa na mão. A gente às vezes espera, espero ouvir a voz de Deus, para se Deus me chamar, esse cara está falando lá, mas eu não sei se é com ele. Ou às vezes você desobedece igual eu desobedeci. Se ele tivesse falado não de um jeito mais claro, eu teria obedecido. Abre a sua Bíblia em Ruth, e é o último texto que eu vou ler, e vou terminar. Ruth 1. Deixa eu abrir a minha aqui também. Ruth 1, deixa só eu ver os versículos aqui. Ruth 1, a partir do versículo 9. Ruth 1, 9. O Senhor conceda... se você não conhece a história de Ruth, o marido de Ruth tinha morrido, e o irmão dele também, então estava Ruth e nem lembro o nome da outra agora, e nem vai falar ele ali também. Como? Ofra. Ruth e Ofra. E aí, os maridos morreram, e aí elas estavam com a mãe, e o marido da mãe também tinha morrido. E aí, pela lei, elas poderiam ir embora, e deixar a sogra dela sozinha, que era Noemi, deixar a Noemi sozinha e falar, a gente vai embora, porque seus filhos morreram, a gente não tem vínculo com você mais. Só que elas tomam uma postura diferente. Vamos ler a partir do 9. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Isso é a sogra falando com elas, Noemi, falando com Ruth. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, voltaremos com você para junto do seu povo. E disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo?
Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que pensasse que ainda há esperança em mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo, e depois Orfa, isso mesmo, AP. Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Meu irmão, talvez você ache, assim como eu, que você nunca desobedeceu porque não foi uma ordem direta. Eu fiquei esperando um não. O apóstolo Hélio ou o apóstolo Cristiano fala assim comigo: Henrique, não saia do seu emprego. Não saia daqui da casa, não vá para esse emprego e tal. E esse não veio. Eu estava livre. Cara, e quando a gente está livre é que a gente desobedece. Quando a gente está livre é que a gente desobedece. Acho que nenhum de nós seria louco de desobedecer uma ordem direta vindo de uma paternidade espiritual e falar assim: não faça isso, ou faça isso. E a gente fazia assim mesmo. Mas na hora onde a gente é livre para tomar a decisão que a gente quer, cara, é nessa hora que você pode virar e falar assim. É nessa hora que Jesus podia virar e falar assim: quer saber, eu vou ouvir esse ladrão aqui mesmo, que falou que se eu quiser eu posso descer daqui. Você não é o rei, desce daí e tal. Ele podia descer mesmo. É nessa hora que a decisão é sua, é que a gente toma a decisão errada. E aí, meu irmão, eu entendi que eu interrompi um processo de morte na minha vida. Eu entendi que eu deixei de subir na cruz, saca? Eu tinha a cruz assim, e era só falar: beleza, vamos subir junto. Eu falei: não quero. Não quero. E talvez você está aqui com essas mesmas coisas. Talvez a cruz para você não é algo tão drástico e tão prático como uma mudança de emprego. Talvez para você seja simplesmente você abrir mão do seu jeito de tratar sua esposa, do seu jeito de tratar seus pais. Talvez seja abrir mão de uma carreira. Talvez seja ser obediente. Talvez você nunca parou para ouvir o que Deus tem para você de verdade. Talvez você já ouviu algum direcionamento, mas nunca procurou o apóstolo para falar de nada disso. Meu irmão, a escolha é sua, ninguém vai te obrigar a fazer nada. O Luiz Hermínio, eu acho que fala bastante isso: quem vai para a cruz obrigado é ladrão. Não, meu irmão, é escolha. É escolha. Jesus não foi obrigado a ir para lá. Eu também não sou e você também não é. Só que nós temos um exemplo de alguém que foi e que ainda falou assim: quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Então, quando eu não tomo e quando você não toma, nós estamos desobedecendo. E isso que gera, e traz todas essas consequências, e tudo isso que eu falei ao longo desse, talvez já 1 hora e pouco que eu estou falando aqui. Então, meu irmão, essa noite é uma noite onde eu quero te chamar para largar tudo, como a gente leu em Lucas, e vir. E aí é legal porque é no ano onde Deus chamou a gente para dar um salto. Talvez você caminhou vacilando um monte, mas aí Deus vira para você e fala assim: você está vacilando no que você está caminhando, então eu vou te fazer saltar. Sabe esse tempo que você perdeu? Sabe esses 3 anos que você está aí achando que não vai dar, porque tem 3 anos que eu estou vacilando e que eu desobedeci? Deus vai pegar você, te tirar daqui e te colocar aqui, cara. Deus está me chamando e chamando você essa noite para saltar, para dar um salto. Só que isso talvez exija que eu suba na cruz e que você suba na cruz. Isso exija que eu pule sem nada na mão. Sem nada na mão. E eu não vou nem falar de pular, porque a gente falou no dia primeiro que a gente estava pulando naquele dia. Nesse momento nós estamos no alto. Sabe como é legal estar no alto? Porque quando você pula e está no alto é a hora que dá o frio na barriga, saca? Pelo tamanho da barriga, alguns sentem mais frios do que outros, mas é a hora que a gente sente o frio, na hora que a gente está lá em cima, assim, ó. E cara, qualquer coisa que você tiver no bolso pesada vai te fazer cair no lugar errado. Ou talvez você vai cair mais rápido, porque está mais pesado, porque está carregando coisa que não devia.
Meu irmão, essa noite é uma noite de você saltar sem nada. Sem nada. E talvez sem ouvir ninguém. Talvez sem dar trela para o seu melhor amiguinho da fábrica. Aquele cara que senta do seu lado e desconstrói tudo que é construído aqui no domingo. Não, para. Para de escutar esse cara. Seja radical. Seja radical. Se coloque de pé.